está? Olá, meu amigo, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa gravação. Mais uma questão que deu o que falar, né? Publicada aí há alguns dias no nosso grupo dos alunos aí que está fazendo o nosso curso, que estão fazendo o nosso curso. E aí essa questão eu quero comentar com vocês aqui. Separei, vocês pegaram a apostila, né? Tem a referência da questão. É uma questão típica de gramática, né? Tem um texto abrindo a prova, ele tira um trecho e coloca na questão. Eu até achei que essa questão não fosse dar tanto o que falar como deu, né? Mas porque ela tem um monte de pegadinhas aí. Mas mesmo as melhores relações podem ser difíceis e expor o indivíduo a mágoas e decepções, explica a autora do estudo, a psicóloga Yutika Girmi. Em alguns casos, são motivo, inclusive, de ansiedade e depressão. Aí o que acontece? A questão pergunta lá quem é o sujeito, é a classificação do sujeito desse verbo bem aqui. Pronto, a classificação do sujeito desse verbo aqui. Beleza? Todo mundo está vendo a tela aí, né? Está vendo a tela aí, né? Tranquilo? Sim. Todo mundo tá. Beleza. Aí, em alguns casos são. Meu amigo, tá vendo que tem um ponto bem aqui? Tem um ponto bem aqui que separa os períodos, né? Esse ponto bem aqui, ele separa os períodos, porque antes do período ele marca o ponto, né? O ponto final do período. O ponto marca o final do período. Então, quando ele fala assim, mas mesmo as melhores relações podem ser difíceis devido a mágoas e decepções, muita gente marcou que o sujeito era mágoas e decepções e entendeu que o sujeito era composto. Veja bem, vamos continuar a leitura. Realmente, mágoas e decepções faz sentido até essa análise, porque ele fala assim, expor um indivíduo a mágoas e decepções. Explica a autora do estudo, a psicóloga tal. Em alguns casos, são, inclusive, quando fala são, de fato, se refere a mágoas e decepções. Quer dizer, mágoas e decepções são, inclusive, motivo perfeito. Mas eu não posso considerar mágoas e decepções como sujeito, porque está no outro período. Então, você fala, professor, então quem aqui que nós temos? Nós temos o elas. Bem aqui, ó. Bem aqui. Elas são. Elas, as mágoas e decepções. Veja que o verbo, ele está... o verbo, ele está com seu sujeito não expresso. Né? Ele está com seu sujeito implícito. Ele está com seu sujeito implícito. Então, meu amigo, o que nós temos aqui? Lembra que a gente já estudou tipos de sujeito, né? Deixa eu colocar aqui as opções, só para relembrar aqui as opções. Você não vai... Letra A, indeterminado, letra B, inexistente, letra C, composto, letra D, desinicial. Uma questão recente, uma questão desse ano. Eu quero que quando a gente fale de tipo de sujeito, você tenha em mente que existe o sujeito determinado, existe o sujeito indeterminado, existe o sujeito inexistente, até engraçado dizer que existe um sujeito inexistente, e existe o sujeito oracional. Oracional é aquela oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso aqui é quando ele é uma oração. Esse aqui é o que menos cai, mas é importante a gente saber quando ele é uma oração. Inexistente é quando a oração é sem sujeito. O inexistente é quando tem o verbo haver, por exemplo, no sentido de existir, né? Tem um verbo indicando o final da natureza. O indeterminado, ele pode aparecer com um verbo, com aquele Czinho, chamado de índice de determinação do sujeito, ou com o verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural. E aí muita gente falou assim, Morfeu, mas esse verbo está na terceira pessoa do plural. É opção, ele está na terceira pessoa do plural. Por que não é indeterminado, hein? Interessante, outra pegadinha da questão. Porque ele não pode ser composto, porque não pode ser mágoas e decepções, que está no outro período, aí não é composto. Por que ele não pode ser indeterminado, já que ele está na terceira pessoa do plural? Porque o sujeito indeterminado é aquele que não se sabe ou não se quer determinar. Não se sabe ou não se quer. Aqui, nesse caso, a gente tem muito claro quem é o sujeito. Olha, mas as melhores relações podem ser difíceis por devido a mágoas e decepções, explica a autora do estudo.
Em alguns casos, elas são motivo, inclusive, o elas é facilmente recuperado no contexto. Inclusive, o elas funciona, né, de forma implícita, né? Ele funciona como um termo anafórico, ele se refere a uma expressão que já apareceu. Então, quando eu tenho um sujeito que eu posso recuperar pelo contexto, não é indeterminado, é sujeito determinado, beleza? Determinado. Acontece que não tem determinado nas opções. Eu vou ler de novo as opções aqui. Quem quiser ler a prova, entre em contato comigo, eu mando para vocês. Tem indeterminado, inexistente, composto, desinencial. Não tem determinado. Aí o candidato teria que lembrar disso aqui, ó, que o determinado ele pode ser simples, composto ou oculto. Aí você fala, professor, mas também não tem oculto nem simples. E o senhor já disse que não é composto nas opções. Aí tem que lembrar de mais uma informação. O oculto também pode ser chamado de elíptico e também pode ser chamado de desinencial. Sujeito oculto, elíptico, desinencial. Meu amigo, então a resposta desinencial tem. A resposta é sujeito desinencial. Questão boa, uma questão de análise sintática, uma questão que gosta de cair e com um monte de pegadinhas aí. É questão até desse ano. Deixa eu ver aqui a referência dela. Eu gostei dessa prova. Né? É uma questão, deixa eu ver aqui a prova, ano passado, 2021, Prefeitura de Ubá, Minas Gerais. Questão muito boa. Essa questão serve para você aí que está resolvendo provas, para que você consiga exercitar e fixar bem